Agora a gente vai começar a estudar a região do pé. Lembrando que podemos dividir o pé em duas áreas, em duas grandes áreas. A primeira é a área do antepé. A área do antepé vai englobar os ossos das falanges e os ossos metatarsianos. Já o retropé vai englobar apenas os ossos do tarso, como vocês podem ver na imagem a seguir. Então, no primeiro quadro, eu tenho os ossos que compõem a estrutura do pé. E na cor lilás, eu tenho as falanges, e posso ter falange distal, falange média e falange proximal, do dedo 2 ao 5. Agora, o dedo 1, ele só tem a falange distal e a falange proximal, apenas duas falanges. Mais abaixo, em verde, eu tenho os metatarsos, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto metatarso. E mais abaixo, eu tenho os ossos do tarso. Na segunda imagem, vocês podem ver as articulações que compõem o pé. Eu tenho as articulações interfalangianas, que são as articulações entre as falanges. Eu também tenho as articulações metatarso-falangianas, que são as articulações entre falange e metatarso. E também eu tenho as articulações tarso-metatarsianas, que são as falanges que comunicam os ossos do metatarso com os ossos do tarso. O estudo radiográfico do antepé vai ser dividido em incidências para dedo, que vai ter o objetivo, o foco de estudo nas falanges, e eu vou também ter as incidências para pé, que aí eu vou ter o foco nas falanges e nos metatarsianos. Vamos ver agora a rotina utilizada para o estudo de dedos, dos artelhos, ou também chamados de pododáctilos. A rotina para os dedos do pé é composta pela incidência AP e a incidência AP oblíqua. Para as duas incidências, vou utilizar um filme de 18 por 24 ou 13 por 18, e a distância foco-filme vai ser de 1 metro. Na incidência AP de dedos do pé, eu vou precisar que o paciente esteja sentado sobre a mesa ou em decúbito dorsal, com os pés sobre o chassi. O raio central vai incidir perpendicular na articulação metatarso-falangiana do dedo em questão. Ou seja, se o dedo em questão é o segundo dedo, você vai incidir o raio central perpendicular na segunda articulação metatarso-falangiana. Na incidência AP oblíqua, eu necessito que o paciente tenha o pé em posição obliquada, formando um ângulo com o chassi de 45 graus. O raio central também vai atingir perpendicular na articulação metatarso-falangiana do dedo em questão. Ou seja, se você vai radiografar, por exemplo, o quarto dedo, você precisa incidir o raio central perpendicular na quarta articulação metatarso-falangiana. No estudo do pé propriamente dito, a gente vai realizar duas incidências na rotina. A primeira é a incidência AP e a segunda é a incidência AP oblíqua. A gente não faz o perfil de pé porque nessa posição de perfil os ossos do metatarsiano vão ficar todos sobrepostos. Então, vai dificultar a visualização, por exemplo, de uma fissura ou uma fratura na região do pé. No estudo do pé, eu vou utilizar um filme de 18 por 24 ou 24 por 30. A distância foco-filme vai ser de 1 metro. Isso tanto para o AP quanto para o AP oblíqua. E para posicionar o paciente, você vai precisar colocar o paciente ou em decúbito dorsal ou sentado sobre a mesa, com o joelho flexionado. Ou seja, se você vai posicionar o paciente para radiografar o pé direito, você vai ter que colocar o paciente com o joelho flexionado e o pé direito sobre o chassi. No AP de pé, eu vou ter uma boa visualização de frente das falanges e dos metatarsianos, além de visualizar também as articulações interfalangianas e as articulações metatarso-falangianas. O raio central no AP de pé deve entrar numa inclinação de 10 graus cefálicos na terceira articulação tarso-metatarsiana. Já na incidência AP oblíqua do pé, eu preciso que o paciente, além de flexionar os joelhos e manter o pé sobre o chassi, eu preciso fazer uma rotação interna do pé, fazendo com que o pé entre numa angulação de 45 graus com o chassi. O raio central vai entrar perpendicular
na terceira articulação tarso-metatarsiana. O estudo do retropé vai se referir, então, ao estudo dos ossos do tarso. A incidência que a gente vai realizar nesse estudo vai ser a incidência de calcânio. O calcânio é popularmente conhecido como calcanhar. É o osso maior e mais forte da região do pé. Vamos ver a imagem a seguir. Aqui temos toda a área do pé composta pelas falanges, os metatarsianos, os ossos do tarso e a articulação do tornozelo. É importante saber que a articulação do tornozelo é do tipo sinovial, composta pela extremidade distal da tíbia e fíbula e do osso talos, que é um dos ossos do tarso. Nessa imagem podemos ver os ossos do tarso, que são compostos por 3 cuneiformes. Logo abaixo temos o navicular, lateralmente temos o cuboide, os ossos do tarso, que são compostos por 3 cuneiformes. Logo abaixo temos o navicular, lateralmente temos o cuboide, mais em cima temos o talos e embaixo temos o calcânio. No estudo do calcânio, a gente vai realizar duas incidências de rotina. A primeira é axial e a segunda é a incidência em perfil. Para as duas incidências, eu vou usar uma distância foco-filme de 1 metro e um filme do tamanho 18 por 24. Temos aí, então, a radiografia de calcânio. A gente pode visualizar muito bem todo o osso calcânio numa vista infero-superior. Para posicionar o paciente nesse exame, o paciente precisa estar em decúbito dorsal, com a região do calcanhar e do tornozelo sobre o chassi. O pé deve formar, a superfície plantar do pé deve formar um ângulo de 90 graus com o chassi, ou seja, tem que estar o pé retinho. O raio central vai ter uma inclinação de 45 graus e ele deve ser alinhado com o terceiro dedo do pé e vai entrar numa altura de 10 centímetros acima do chassi. Na incidência perfil de calcânio, a gente tem aí uma boa vista do calcânio lateralmente. A gente também vai ver o talos e uma parte do restante dos ossos do tarso. Para posicionar o paciente nessa incidência, o paciente ele vai precisar estar em decúbito lateral. Se você vai radiografar o calcânio direito, então o paciente precisa estar em decúbito lateral direito. Se você vai radiografar o calcânio esquerdo, o paciente precisa estar em decúbito lateral esquerdo. O raio central vai incidir perpendicular cerca de 2 centímetros abaixo do maléolo medial. O maléolo medial é aquela proeminência óssea, aquele ossinho que fica medialmente na região do tornozelo. Então, o raio central ele tem que atingir 2 centímetros abaixo do maléolo.